Estamos cantando, Deus, quando o Teu Espírito soprar o vento, as coisas voltariam todas ao lugar. Meu Deus, talvez algumas pessoas tenham vivido em meio a uma situação tão complicada, Pai, tão difícil. Algumas pessoas, talvez, apesar do tempo ter passado e algumas cicatrizes, meu Deus, eu diria até feridas se fecharem, Pai. As cicatrizes ainda ficaram ali. E os sinais, as dores, elas continuam, Jesus. Algumas pessoas, meu Deus, talvez dentro do coração elas não se sentem as mesmas pessoas de antes, por causa de um acontecimento, por causa de um mal-entendido, por situações, ó Deus, adversas que a vida provoca. E às vezes a sensação que a pessoa tem, Deus, é como se ela estivesse realmente no meio de escombros, no meio de ruínas. E muitas coisas não se encaixam, não dão certo. E aí a frustração, meu Deus, ela vai aumentando. A dificuldade, ela vai cada vez mais aumentando. Alguém talvez esteja agora clamando ao Senhor e pedindo: Pai, misericórdia da minha vida, misericórdia da minha casa, misericórdia da minha vida profissional, da minha vida financeira. Ah, Jesus, veja se alguém, meu Deus, tem lutado contra algo na saúde, Pai. Às vezes uma saúde debilitada, que impede muitas vezes, Pai, até de se alimentar como queria. Inseguranças no meio do lado emocional. Às vezes uma insegurança que toma conta, aquela contenda que se levanta. E hoje pedimos ao Senhor, meu Deus, não nos permita continuar da mesma forma. Mas venha, meu Deus, dos quatro cantos, como diz a sua palavra, e que o teu Espírito, ele possa soprar sobre cada pessoa. Não qualquer sopro, Deus, mas o sopro de vida, o sopro de arrumação, o sopro, meu Deus, de vitória, de bênção. Pede a Ele agora, igreja. Jesus, sopra na minha vida. Tira todas aquelas cinzas que estavam impedindo o teu agir, que estavam impedindo, Deus, o seu avivamento na minha vida. Vai pedindo a Ele, diga para Ele: aviva minha alma, Deus, aviva meu coração. Aviva, Pai, o coração do familiar, daquele filho, daquele ente. Traz a sua chama, Deus, a cada alma. Shalamanore lamatere. Ribala mama mama churi cantere na labara mala mama matorere. Rianorina lamaia na lama mama xerere covari cantari da laba babacheia. Vai batizando, Espírito Santo, vai tomando o teu lugar, vai tomando essa vida agora, vai trazendo, meu Deus, o seu manifestar. Xuri da lama canterina lama mama tori malamara malamatiri. Isso, você pode chegar mais perto, meu irmão. As coisas não mudam se nós não mudarmos, as coisas não vão mudar se nós dentro do coração não tomamos uma atitude. Santo, santo, alabaxara na lamatere, na lamatere, ribalabababala, xere na lamatere, rianore na lamama, matere, xere malá. Forte, Jesus. Glória a Deus. Amém. Bom dia a todos, meus irmãos. Um feliz ano novo para quem eu não tive oportunidade ainda. Amém. Que esse ano seja um ano realmente de muita luz, aonde você possa brilhar como nunca. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Quem esteve na vigília com a gente aqui? Levanta a mãozinha assim.
alguns não tiveram, né? Na vigília, eu falava sobre o investimento espiritual. Algumas coisas nas nossas vidas, elas só vão acontecer a partir do momento que nós investimos espiritualmente falando. Claro, tudo na vida, para você ter um retorno, você tem que ter investimento. É verdade. Se você for se formar em alguma área, você vai ter que investir às vezes 2, 3, 5 anos. Se for médico, né, vai dar mais ou menos 13 anos de vida de investimento só de interno e 5 anos, né? Mas quase 8 ali para uma especialidade que vai gerando. Um advogado 5 anos, um psicólogo 4 anos. Eu estou falando básico, não estou me referindo a pós, mestrado, não estou me referindo aos agregados daquele curso, não é verdade? Então tudo na vida é um investimento. Se você abre um negócio, não abre lucrando, você abre fazendo o quê? Investindo. É verdade ou não? É investimento. Você vai ter um filho, você vai investir. A vida toda, só que não tem retorno. O filho não te traz retorno. O filho é um investimento eterno. Pode observar, não é? Eu brinco, falo que o filho, você investe a vida toda nele, não é? O único retorno desse investimento que você vai ter é você olhar para ele e saber que ele está bem feliz, não é? Mas isso causa uma satisfação dentro de você. É verdade, não é? Você olhar para o teu filho e saber que ele está bem. Você olha para a mãe falando de um filho quando ele é promovido na empresa, isso pode ser um cara tão simples, mas ela fala, lá ele é tal coisa lá dentro. Você vê que o olho da mãe brilha, do pai brilha, né? Pequenas coisas que a gente não valoriza de fora. Os pais é um olho tão grande, é um investimento. Mas você passa a vida investindo. Você passa a vida investindo. Pastor, no mundo espiritual é a mesma coisa. Precisa de investimento. Em Lucas 16, eu acredito que é 8. Abra para mim lá. Eu posso estar errado. Estou me atrevendo a falar. Coloca para mim aqui no monitor. Mas aí, mais. É isso aí mesmo. É isso mesmo. Você estava errado. Acharam? Lucas 16, 8. Eu vou dar um trabalhinho para o irmão, vou pedir para ele alterar um pouquinho. Coloca para mim a versão NVT, vem cá. Não, volta lá mesmo. Não era isso. Vou me atrever a outras. Mas ele fala astuto, ali parece mais esperteza, né? Mas não, ele está se referindo. Podemos ler primeiro? Eu vou explicar melhor, tá? E levou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Então você percebe numa parábola de Jesus que a prudência para Deus ela é importante. E o que é uma prudência? Uma prudência é você ter muita cautela com tudo que acontece na sua vida. Uma pessoa prudente, ela vai andar por lugares que ela não conhece, ela vai prestar muito mais atenção, não é? Aonde ela pisa, sim ou não? Ela vai ter que ter um cuidado maior. Você vai lidar com pessoas, você tem que ter uma prudência, você não sai da cabeça de ninguém, das pessoas, uma prudência. E diz ali, ó, porque os filhos deste mundo, está se referindo a pessoas que não servem a Deus, amém? São mais o que? Prudentes, eficientes, né? Na sua geração do que quem? Os filhos da luz. A Bíblia está se referindo a você. Então a Bíblia diz que muitas vezes até o filho das trevas, quem serve ao mundo, às vezes ele tem muito mais entendimento do que o povo
exemplo de Deus. Vou pegar o exemplo disso na prática. Daniel capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 3 em diante, mais ou menos. Olha o que a Bíblia fala lá, para me chegar já onde que eu quero que você entenda. Volta no versículo 1 mesmo, vou ler inteiro aqui só para não ficar perdido. Nós estamos falando do prudência de quem é filho do quê? Das trevas. Amém? Os filhos da luz, a Bíblia diz que eles são meio imprudentes. Deixa eu explicar por que nós somos meio imprudentes. Outro dia eu falei para uma pessoa assim, falei para ela assim, ó, esse alimento que você está comendo, ele é muito ruim para a tua vida. Ai, pastor, tudo é abençoado por Deus. Tá bom. Depois a pessoa passou mal. Aí eu falei, pastor, que lá me fez mal. Dentro de mim a vontade é falar, bem feito. Né? Bem feito. Não era coisa de morte, não era mal. Prudência. Se você sabe que alguma coisa... O missionário ele fala do leite. O leite é muito bom, não é? É algo abençoado por Deus, sim ou não? Toda a criação, ele sobrevive aos primeiros momentos da sua vida através do quê? Do leite. Mas serve para todo mundo o leite? Eu preciso ser o quê? Prudente com a minha vida. Concorda comigo? O filho das trevas, ele vai lá, o médico fala para ele, ó, o leite é isso. Ele aprende conhecendo. Ele fala, isso aqui não é bom. Aí tem o crente que ele vira e fala, tudo é abençoado por Deus. Ele está sendo prudente ou imprudente? Deus abençoou tudo, mas nem tudo é para você. Nem tudo mais é para mim. O Paulo falou, quando era menino, agia como? Bebia coisa de menino, comia coisas de menino, fazia aquilo que o menino faz, e quando eu cheguei à fase adulta, ele falou, deixei as coisas de menino, não é? E passei a agir como o quê? Como homem. Você não vai ver um homem tomando todinho, né? 50 anos, comprando os todinhos para ele, põe na geladeira, tá, né? Não fica meio normal, não é normal isso, né? Você vê um cidadão canudinho na mão, né? Tomando todinho. Meio esquisito, não é verdade? Não combina ou combina? Ele vai levar para o trabalho dele, na hora do intervalo do almoço, ele vai abrir um todinho na tarde. Não é muito. Estou pegando um exemplo simples, bobo, né? Que você já percebe as coisas de adulto. Aí ele diz assim, ó, no 3º ano do reinado de Joaquim, deixa eu só terminar, a pessoa está bem, tá? Não era nada grave, não. Mas é que algumas coisas realmente faz mal. Só que ao invés de eu ser sábio, eu saber que faz mal, eu jogo tudo na culpa de Deus. Eu falo, não, Deus abençoa tudo. Aí Deus mesmo olha e fala assim, então espera. Espera, não é? Que você vai ver. Você já sabe que algo não é bom. Se algo não é bom, eu tenho que evitar, tá bom? Mas não é nada grave não, só o exemplo para você entender. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, e a sitiou, invadiu, tomou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, a uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Apenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres. 4. Jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos... Qual que era o objetivo do rei? Pegou escravos, amém? Filho das trevas, ó. Catou escravos, colocou lá, olha o 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fosse criados por quanto tempo? Para que no fim deles pudesse estar diante. Como é que chama isso que ele fez? O que ele fez? O que ele fez com os jovens?
Não entendi. Deu ração para eles, pastor? Não, ele fez um investimento. Não foi? Pegou escravos, colocou lá. Nem todo mundo vai prestar que você investir. Nada, nem sempre vai dar certo. Mas ele pega lá alguns jovens, não sei quantos ali, tem um número que fala ali, mas bastante gente. Tinha 4 conhecidos ali que a gente cita sempre no meio deles. Mas ele fez um investimento para que depois de 3 anos, olha lá, pudesse estar diante do rei. Ou seja, ele pegou, preparou, investiu 3 anos, para que no fim de 3 anos ele tivesse o retorno esperado desses mesmos jovens. O filho das trevas é mais hábil como, pastor? Nisso, você vê? Houve uma preparação, houve uma dedicação, houve um investimento, houve algo ali que ele pudesse fazer. E às vezes nós servimos a Deus, não entendemos que nós precisamos, para que haja uma mudança na nossa vida, uma transformação nas nossas vidas, a gente não pode simplesmente virar e falar, Deus vai abençoar. Deus, ele abençoa, mas Deus, ele olha muito para isso. Qual que é a prudência que você está tendo? Qual é a atitude que você está tomando? Eu vou ser bem sincero com vocês. O ano mudou, não mudou? Você está agora em 2025, mas uma coisa é verdadeira. Se você não mudar em você alguma coisa, se você olhar para ela 10 anos atrás, ela tem as mesmas atitudes, os mesmos hábitos. A oração dela é a mesma. Ela vai dormir, sou meu pai, minha mãe, minha família, deita e dorme. Você está entendendo? Ela não fez nada, ela não leu uma Bíblia ainda, ela não pegou a Bíblia para terminar a leitura dela, ela não teve uma mudança de atitude em relação à família, porque eu preciso parar um dia e perceber, bem, quebrei o pau, fiz tudo que podia, não mudou. Eu tenho que procurar ver, talvez a mudança tem que começar em quem? Comigo. Se já está um tempo eu tentando mudar todo mundo, ninguém mais muda. Porque às vezes a mudança não tem que acontecer com eles, tem que acontecer dentro de mim. Isso é bíblico. Jesus, ele ilumina você. E você olha para dentro de você e você percebe. Às vezes você é uma boa pessoa, uma pessoa excelente. Só que tem algumas coisas dentro de você que impedem outras de acontecerem. Ai, pastor, mas se eu mudar e não acontecer? Investimento. 3 anos. Aquele rei falou, faz tudo o que puder para eles. Depois, daqui 3 anos, eles vão estar diante de mim. Aí eu vou prestar conta, eu vou fazer conta daquilo que foi investido. E é isso que tem que acontecer nas nossas vidas. Você está entendendo? Jesus, ele conta a parábola de uma figueira estéril, que ele fala, olha, esterca mais esse ano, ou seja, investe mais um pouco. Há um tempo para ser investido, que aquilo ali vai te trazer o retorno que você espera. Quando a Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, a Bíblia está dizendo para você, invista, gaste tempo, se esforça por algo que você queira. E nós queremos muitas vezes do mundo espiritual de Deus, coisas nas nossas vidas, que nós não investimos nada por aquilo ali, igreja. Tem gente que quer que esse projeto de vida, está aqui, ó, pegar um exemplo, ela preparou, trouxe. Pastor, entreguei agora, está ali. Amém. Mas e o investimento que você tem que fazer aqui? Ah, pastor, agora o missionário está orando, agora o pastor está orando, agora a igreja está orando. Mas e o teu investimento? Você tem que pegar o teu projeto, janeiro, você tem que fazer isso todo dia. Você entendeu? E depois, no mínimo, uma vez na semana, você tem que catar um tempo. Jesus, eu estou aqui de novo. Estou aqui falando dos projetos que eu coloquei no coração. Estou aqui apresentando ao Senhor cada um dos meus objetivos. Ah, mas aí eu quero ali, pastor, bens necessários. Você tem que colocar aquilo diante de Deus. Aquilo é um investimento. Cada minuto de oração feito é um investimento, porque a Bíblia diz que Deus presta conta depois. E até as tuas orações, o clamor que você faz, o teu jejum, a consagração, aquilo só vai ter um retorno.
Irmão, não fica naquela ilusão de pensar, Deus é bom, Ele vai fazer tudo o que eu pedi. Deus não é gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada, lá no desenho, você vai, esfrega a lâmpada, sai um bombado de dentro da lâmpada, não é assim? E aí ele fala para você, diga, amo, faz 3 pedidos. Aí você faz os 3 pedidos, ele fala o quê? Estala o dedo e pronto. Com Deus não funciona assim. Com Deus eu preciso investir. A Bíblia dizia, o próprio Deus falando, Jesus dizendo, os filhos das trevas são mais hábeis. Por quê? Eles investem nos negócios deles. Eles gastam tempo naquilo ali. Outro dia eu estava vendo lá um cidadão do mundo, eles falando da vida, eu fiquei meio curioso, falei, por que essa pessoa tem tanto sucesso? Pessoa cabecinha pequena, parece ter muita inteligência, mas irmão, a pessoa dedica tempo pra caramba naquilo, apesar de ser coisa errada, mas ela gasta muito tempo naquilo. Então você vê, apesar de ser uma coisa muito ruim para o evangelho, a postura que aquela pessoa tem com ela, com aquilo que ela está buscando, é um investimento pesado. É um investimento pesado. E aí nós olhamos para alguém que alcança algo, a gente fala assim, a pessoa é de sorte. Não é sorte, irmão, é prudência. Não é sorte, é investimento. Babilônia tinha um monte de homens lá bem preparados, mas não era que ele foi lá, um rei mau, trouxe simplesmente e colocou as pessoas para explorar, não. Ele investiu 3 anos, ele falou, tudo que eu comer, eles vão comer. É investimento. Você imagina, catou escravos, colocou lá para comer tudo que tinha de melhor. Sabe o que ele queria? Que eles conhecessem a comida, sentassem na mesa como um rei para poder se alimentar, e eles estivessem numa mesa com qualquer pessoa, eles se sentissem seguros, porque aquilo ali já era prático deles. Você vai estar diante do teu inimigo numa oração, combatendo um câncer, você está ali repreendendo a morte na vida de alguém. Se você não tiver liberdade na presença de Deus para poder repreender o demônio, ele não sai. Ele vai olhar para você e vai falar, quem é você? E você vai ter que olhar e vai falar, mas agora começar a tremer diante de um demônio. E demônio existe. Demônio existe. Amém? Você não está hábil. Então você precisa estar hábil para aquilo. Como é que eu vou estar hábil, pastor? Irmão, eu preciso investir. 3 anos ele investiu. Vou pegar um exemplo agora dos filhos da luz. De quem investe. Amém? Não vou nem tirar daí não. Versículo 8. Olha lá. Isso era o que o rei colocou. Agora olha o lado espiritual. Daniel assentou no seu coração. O que, igreja? Não se contaminar com a porção do manjar e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se... Isso aqui é investimento dos filhos da luz. Havia uma mesa, tudo consagrado a ídolos, tudo ali era do bom e do melhor, com certeza. Era o mesmo que o rei comia. Mas você percebe que Daniel, ele queria algo além. Concorda comigo? Ele queria algo excelente, extraordinário. O Daniel é o tipo de cidadão que acontecia qualquer coisa naquele reino dele, eles não resolviam, não conseguiam resolver. A Bíblia diz que eles lembravam de quem? Beltesazar. Ele é capaz de interpretar qualquer situação. Daniel, ele é um tipo assim. O Daniel, ninguém conseguia resolver, chama o Daniel que ele resolve. Ninguém mudava. O Daniel, ele é sábio. O Daniel era diferenciado. O Daniel, quando você vê a Bíblia fala que havia nele um espírito excelente. O anjo, quando veio trazer a resposta para ele, que ele estava pedindo, a gente fala do jejum dele até hoje, a Bíblia diz, o anjo fala assim, você é um homem muito amado pelo Senhor. Mas isso era fruto do que, igreja? Investimento. O Daniel assentou dentro do coração dele como? Para eu ser puro com Deus, eu não vou me contaminar com os manjares. E o mundo está cheio de manjares. Tá ou não está? E muitas vezes ninguém nem vai falar nada. Vai ser lícito para você. Muitas vezes aquilo que você vai estar diante é lícito. Lícito. Amém? Mas o Paulo disse o quê? Mas eu não me deixarei. Deixarei o quê, igreja?
dominar por nenhuma dessas coisas. Isso chama-se o quê? Investimento. O Daniel investiu, sim ou não? Investiu. A Bíblia diz que Daniel foi um dos homens mais sábios que houve ali naquela Babilônia. Se você continuar lendo, ele pede até para que fosse alimentado com legumes, porque legumes não era uma coisa muito comum naquele tempo. E aí lá no capítulo 5, de Daniel mesmo, a Bíblia diz que o rei Belsazar deu um banquete aos grandes dele, eles beberam vinhos na presença de 1000 convidados. Vai passando lá o versículo 2, ó. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, seus grandes e suas mulheres concubinas. O que esse filho de Nabucodonosor fez, irmão? Catou aquelas coisas, tudo que era usado do templo do Senhor, e ele fez uma festa com 1000 convidados, 1000 pessoas ali de nome, grandes. E ele cata aquelas taças que era usado da Páscoa, da ceia do Senhor, e coloca para as meretrizes, para os bêbados, os convidados dele, pecadores, beberem naquela taça. Então você imagina a taça que era usada para o sacerdote, estava na boca das prostitutas que estavam ali. Era isso que aconteceu. Enquanto ele fazia isso, dentro de Deus bateu aquele ciúme das coisas de Deus que Deus tem. E você pode achar que não. Deus tem um ciúme muito grande da tua vida. Então quando você toma qualquer caminho que fere a pureza de Deus, naquele momento você invoca ali a ira de Deus sobre a tua vida. É aquilo que acontece. E o que aconteceu, pastor? Ali está dizendo o que eu falei agora, suas mulheres e concubinas. 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo. Olha lá, tiraram lá do templo de Jerusalém. E beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas. 4. E beberam vinho, deram louvores a quem? Aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra. E na mesma hora, eles bebendo, tudo bebinho lá, tomando aquela alegria deles, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Ele olha para a parede e uma mão só escrevendo naquela parede. Naquela hora ele viu uma mão, não tinha mais corpo, não tinha mais nada, e a mão escrevia a parede. E aí diz, na mesma hora apareceram. Então mudou o semblante do rei, os seus pensamentos turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram. Isso acontece com a gente, né, irmão? Bate o medo, dá tudo isso aí. Os seus joelhos bateram no outro, começou a tremer. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler as escrituras e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura. E não sei se será bom não, mas, né? Imagina o cara de púrpura, né? Fica legal, né? E trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Continua. E então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o quê? Nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Esses sábios aí, aquele monte de gente que comeu 3 anos da mesa do Nabucodonosor lá. Amém? É aquelas pessoas que foram investidas, não. Pastor, elas se tornaram sábias? Sim, é considerado sábias, foram preparadas para aquilo. Só que chega um momento na tua vida que por mais que você seja sábio, conhecimento, e às vezes você tem um monte de conhecimento mesmo, mas do mundo. Você pega, por exemplo, um advogado, ele vence causas lá no mundo.
Mas quando o demônio entra na vida dele, não adianta ele mostrar a carteira da OAB para o demônio, que ele não vai sair por isso, vai. Eu sou advogado, não funciona. O médico, ele salva a vida de alguém, mas quando o filho está nas drogas ali, preso, dominado pelo crack, pela cocaína, o que ele faz, igreja? Ele não tem o que fazer, às vezes ele está vendo o filho dele morrendo, não é assim? E ele vai tentar ser pai e nem consegue, porque ele é um excelente médico, não é verdade? Mas ele não entende, não sabe lidar com o filho. Todo mundo despreza a criança. Você sabe lidar com criança, realmente? Ô pastor, eu sei, meus filhos estão fortes. Sim, você cria porco, fica forte, não fica? Você dá ração todo dia. Mas porco é filho? Você cria filho igual cria porco, não é? O porco, se olha, está gordinho, tá bom? Foi vacinado? Foi? Tá ótimo. Tem gente que é assim que cria, é verdade ou não é? Então, olha, esse moleque tá forte, né? Olha, são bons pais, mas não sabe o que está acontecendo na vida da criança. A criança está com a cabeça virada, um monte de coisa, e a pessoa não está vendo. Pastor, mas tem tudo. Colocou lá cama, TV, faz tudo, levanta, tem tudo na mesa, pronto. Não quer dizer que isso daí vai ser bênção na tua vida, precisa de sabedoria. Tem coisas que não vai resolver na tua vida, você sabe disso. Tem casamento que a pessoa realmente é a melhor pessoa que existe na face da terra. Mas tão bem? Tão felizes? Vocês estão se entendendo mesmo? Estão falando a mesma língua dentro de casa? Quando conversa, a conversa é boa? Pastor, quebra-pau, desgraçado. Ninguém consegue dar bom dia numa mesa, que já viram uma confusão. Não é assim às vezes? É verdade ou não é? Oh, pastor, e é sábio. Às vezes faz reunião com gente importante, mas não consegue fazer reunião com o marido, com a esposa, não consegue falar. Quando fala, é abrir na boca de uma maneira terrível. Está acabando, o casamento está acabando, está se destruindo. Mas por que está se destruindo? Faltou o quê? Investimento espiritual. Pastor, por que Deus permitiu? Deus fala, você não investiu nada. Eu não consigo falar com você que você não me entende, você não investiu na tua comunhão que você quer ter comigo. E o que Deus fala, você não entende a linguagem de Deus. Você deduz o que é certo para o mundo, nem sempre vai resolver a tua vida. Tem coisa que você vai fazer certinho que o psicólogo mandou, mas não vai resolver a tua vida. Você vai voltar para casa frustrado. E as coisas vão dar errado. Porque às vezes vou precisar de sabedoria de Deus. Só que aí eu preciso de investir nisso. Você está entendendo? E às vezes a gente está batendo cabeça. E aí diz na sequência, ó. E então o rei Belsazzar perturbou-se muito, mudou-se nele o seu semblante, os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, caiu fora, a rainha já pulou fora para evitar confusão também. E disse o rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, olha só igreja, um homem que tem o quê? O Espírito dos deuses santos, está se referindo ao Senhor, né? E nos dias de teu pai, se achou nele o quê? Luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria de quem? Dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei o constituiu chefe de quem? Dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos... Olha só, ninguém conseguia resolver nada, ninguém conseguia mudar nada. E vai ter vezes na tua vida, igreja, que o médico não vai conseguir resolver. Você vai ter que entrar na batalha, você e Deus. Tem coisas na tua vida que você pode chamar a tua família e conversar 50 vezes com ele à volta da mesa, vai piorar. Daí vamos sair de lá falando assim, o que ele pensa que é? Quem que ela pensa que ela é? Não é? Não na tua frente, mas só vai agravar as coisas. Às vezes na igreja é assim, não é verdade? O que é esse pastor para falar isso? Tem. Ô pastor, e não vai mudar. E não vai mudar, só vai mudar quando você realmente tiver ali um contato maior com Deus. E algumas coisas da tua vida não é que Deus não quer mudar a tua história. É porque Deus está falando, está faltando investimento.
Irmão, aquilo que você gasta no mundo espiritual, mais cedo ou mais tarde ele retorna. Cada minuto de oração, cada tempo que você pede para Deus, cada leitura que você faz da tua Bíblia, um dia vai ser importante aquilo ali. Cada culto que você se desloca, que você vai, que você vence a si mesmo, aquilo em algum momento da tua vida, aquilo ali vai ser crucial, vai fazer a diferença para a tua vida. Ah, pastor, eu tenho dinheiro. O dinheiro não vale nada. O dinheiro, ele vai até um ponto da tua vida, ele te abre facilidades. Tem muitas pessoas que vão te bajular por causa de dinheiro, por causa de posição. Falo para você, eu sei como é que é isso. Mas chega um momento que o dinheiro não faz mais nada. Ele para. Se não fosse assim, o dono da TV lá não tinha morrido com a gripe. Concorda comigo? Dinheiro tinha, mas e vida? Está entendendo? E aí diz lá no sequência, no 12. Porquanto se achou neste Daniel, olha lá, um espírito. E não é todo mundo que tem isso, irmão. Se achou nele um espírito excelente. A ciência e entendimento, interpretando o quê? Explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de quê? Belsazar. Chame-se, pois, agora Daniel. E ele o quê? Ele vai resolver a situação. Olha só, como é que foi chamado Daniel? Falaram, chama o tal de Daniel. Daniel tem nele o espírito excelente, ele é sábio. Mas pastor, isso aí é porque Daniel era diferenciado. Não, Daniel investiu. Quando colocaram a comida para ele, ele falou, não, eu não quero me contaminar. Aquilo foi um investimento que ele fez por ele. Cada renúncia que você faz na tua vida é um investimento. O investimento, ele retorna para a tua vida. Todo investimento, ele retorna. Lembrando que na hora do desespero, aquele clamor que você faz, que lá não é investimento. Investimento é quando a tua vida está bem e você fala, eu vou buscar, eu vou me preparar diante de Deus. Isso é investimento. Na hora do desespero, não. O desespero, você está contendo ali o que está surgindo, você está no teu desespero. Isso não é investir. Remediar não é investir. Investir é quando está tudo bem, você vai investindo na tua vida. Pastor, estou orando, estou apresentando a minha casa, estou orando pelos meus filhos agora, estou pedindo a bênção de Deus. Depois de muitos dias você vai achar aquilo ali. O do Daniel achou. Aí chamaram o Daniel lá, 13. Então Daniel foi levado à presença do rei, falou ao rei e disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que a gente leu lá no início, que o rei meu pai trouxe lá de Judá? 14. Tenho ouvido dizer ao teu respeito que o espírito dos deuses está em ti e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em quem? Em ti. 15. Acabam-se de ser trazidos à minha presença os sábios astrólogos para lerem esta escritura e me fizerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação destas palavras. 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação, solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador no reino. Olha só. E então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo, dá os teus presentes a outro. Todavia eu vou ler ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Você vê a segurança dele, igreja? Eu vou resolver. Pode pegar a púrpura, pode pegar as cadeias de ouro, dê para outro. Pode mandar para outro. Ele estava dizendo, eu vou falar o que está acontecendo. 18. E o rei Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza e a glória e a magnificência. 19. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, línguas tremiam e temiam diante dele. E quem queria ele matava, quem queria dava vida, quem queria engrandecia, quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou, o seu espírito se endureceu em soberba,
foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Olha só, a conta de Deus chega, irmão. E foi tirado dos filhos dos homens, seu coração foi feito semelhante a de animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Fizeram comer erva como bois, e pelo orvalho do céu seu corpo foi molhado. Até que ele entendeu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho, não humilhaste o teu coração. Olha só ele falando agora com ele. Você não se humilhou, ainda que soubesse de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu. Olha o que ele fala agora, igreja. E foram trazidos os utensílios da casa dele, perante ti, do Senhor. E tu e os teus grandes, as tuas mulheres, tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, você deu louvor aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e a todos os teus caminhos, a Ele você não glorificou. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e ele escreveu esta escritura. Esta é a palavra, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o quê? Ou seja, tua vida acabou. Tekel, pesado foste e foste achado. Então Deus conta o teu reino, a tua vida, Deus te pesa na balança, e ele foi achado em falta. E Pérez, né, que é Parsim mesmo, dividido foi o teu reino, e se deu ao medo e aos persas, medos e aos persas. 29. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, e que lhe pusessem uma cadeia de ouro no pescoço, e proclamassem a respeito dele, que ele havia de ser o terceiro dominador do rei. Investimento. O investimento de Daniel retornou para ele. Amém? A falta de investimento de Belsazar tirou tudo o que ele tinha e ele perdeu. Vamos lá em Eclesiastes 11. Vai lá, versículo 2. Se puder, coloca King James para mim, ou se puder. Eclesiastes 11, 2. Muda para JFA, vamos ver se melhora aqui, ó. Não tem? Que ele não está mantendo a tradução correta. Então é NVT, deixa eu ver como é que está na NVT. Isso está bom, pode ser. Ajuda também. Obrigado, viu? Vamos ler juntos? Lê no monitor comigo. Versículo 2. Invista seus em vários. Ele está falando para você fazer o que então? Investe. Trazendo para o mundo espiritual, gaste tempo, jejua, leia a Bíblia, amém? Vá buscar Jesus, participe de um propósito espiritual. Pastor, eu quero crescer, eu quero alcançar a vitória. Vai chegar, porque em algum momento da tua vida Deus vai pesar você, amém? Em algum momento da tua vida Deus vai contar o teu reino, e que Ele não dê cabo, que Ele te dê recompensas. Em algum momento da tua vida, quando Deus ele pedir conta para você, que você ache em sobra, não em falta. Amém? Deus possa dizer, não, mas ele se consagrou, ele buscou, ele renunciou algumas coisas. Renúncia, uma palavra que é muito útil para o mundo espiritual. Se não tiver renúncia, irmão, nós não chegamos em lugar nenhum. A renúncia é um dos maiores investimentos que você pode fazer pela tua vida. Eu poderia passar um tempo aqui falando de pessoas da Bíblia que renunciaram.
Entendeu? E todas elas que renunciaram tiveram retorno. Volta no versículo 1, olha o que ele fala no 1. Envie os grãos de sua colheita, mas olha, e com o tempo isso lhe trará, o retorno virá. De uma forma ou de outra para a tua vida, o que você faz no mundo espiritual, aquilo vai voltar para a tua vida, vai voltar. Só que, igreja, você tem que ter esse investimento. Pastor, mas vai voltar como na minha vida? Isaías 58, versículo 13 e 14, para terminarmos. Isaías 58, 13 e 14. Invista, igreja, no mundo espiritual. Eu falei com um casal esses dias atrás. O casal não queria viver corretamente. E aí a pessoa falou assim para mim: pastor, se ele estiver bem comigo, tanto faz, se ele é de Jesus, se ele é do diabo, se ele serve o espiritismo, se ele serve o capeta. Eu falei: então tá bom. Legal. Só que ele não vai ter o temor de Deus, concorda comigo? E o dia que aparecer uma mocinha mais bonita na frente dele, ela vai lembrar dessa frase: tanto faz se ele é de Deus, se não é. Aí nesse dia ela chega com depressão e fala: pastor, ora por mim. Mas para quê? Faz diferença. Leva a tua família à presença de Deus, invista nela, invista no teu casamento, invista na pessoa que você conhece, invista no teu filho. Porque o dia que teu filho perdeu o caminho, não tiver temor, você vai lembrar disso e vai pedir oração. Ô pastor, eu não quero que ele vá para o inferno. Então invista. Porque entenda, amanhã alguém vai aparecer perto da vida dele e vai arrastar ele para o caminho mais perto que tiver. E talvez o caminho mais perto que esteja é o caminho do inferno. Você tem tempo hoje. Você não quer falar de Jesus para o teu filho, você não quer falar de Jesus para a tua família. Lá no boteco vão falar para ele de prostituição, na escola vão falar para eles de drogas. Eles vão falar disso para ele. Ai, pastor, mas ela é fiel. Lá no trabalho vai ter aquele amiguinho que vai assediar ela todo santo dia. Ela tem temor de Deus? Então cuidado com o retorno que você vai ter para a tua vida. Porque vocês sabem disso, é verdade ou não é? O assédio vai vir. E o que vai fazer diferença nesse dia, você sabe o que é? Temor de Deus. Ô pastor, ninguém é de ninguém. Então tá, espera. Temos que ser de Deus, sim ou não? E o assédio virá. Não, pastor, a pessoa morre por mim, morre hoje, irmão. Amanhã ela morre por outro, ele morre por outro. Um dia eu escutei uma frase lá quando era novinho. A pessoa falou assim: ele é tua, não, ela atua. Ou ele atua. Às vezes atua. Não estou falando isso para colocar insegurança dentro de você, não. Estou falando para você que ao longo do tempo que vai fazer diferença na vida de uma pessoa é o temor que ela tem de Deus. E é verdade ou não é? Vocês não concordam comigo? Se você não for fiel a Deus, você não vai ser fiel a ninguém nessa vida, irmão. Aquilo é só temporário, você está encantado. O encanto passa, o temor de Deus não passa. Se tiver temor de Deus, passa o tempo que passar, o temor de Deus vai continuar ali. Mas se você tiver com alguém que não tiver o temor de Deus, mais cedo ou mais tarde, o retorno vai voltar para a tua vida. Tome cuidado. A pessoa disse para mim: pastor, se ele estiver sendo bom para mim, tanto faz. Se é do diabo, se é do capeta, se é de Deus. Ela falou assim: eu quero alguém que me honre, me trata bem hoje. Hoje trata você bem. Mas para homem deve ser o mesmo pensamento, né? A mulher trata você bem hoje. Mas e amanhã? Depois de uma crise? Sabe aqueles meses que não é tão simples o casamento, que vem as confusões? E nesse dia? Porque o dia mal vem para todo mundo. Deixa a sogra passar uma semana na tua casa, você vê a casa já cai, o sogro, né? Alguém perturbando um cunhado. Aí você vai ver o que vai fazer diferença nesse dia. Não, pastor, a gente vive bem. Hoje vive, amanhã e depois. Não é apologia para fracasso, igreja. É para você entender que o que vai fazer diferença na tua vida é o temor de Deus. Se a pessoa tiver temor de Deus, você vai descansar em paz, pastor. Ele é temente, ela é temente. Se ela é temente, ele é temente, você está em paz. Você tem alguém que é temente ao compromisso que você tem.
Mas e se não for? É verdade, não é? Cuidado para onde você leva aquele que você caminha, teus filhos, porque um dia aquela falta de temor vai fazer diferença. Guardem o sábado como um dia. Sábado aqui não é o sábado, dia da semana não, tá bom, igreja? Aqui é aquele dia que você tem de adorar a Deus, tá bom? Guardem o sábado como dia santo. Não use esse dia para quê? Cuidar dos seus. Tá vendo o que é importante você vir no domingo na igreja? Domingo é o sábado nosso. Cuidar dos seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com o quê? Como dia santo do... Honrem o sábado com tudo que fizerem nesse dia. Não sigam os seus, nem falem coisas inúteis. 14. Então o Senhor será a sua grande honra, lhes darei, e os sustentarei com a propriedade que prometi ao teu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. O retorno virá para a tua vida. Amém? Deus vai te dar grande honra, mas você precisa investir na tua vida espiritual. Invista nos teus filhos, invista no teu casamento, invista na tua vida profissional, nos teus sonhos. Ore por isso, gaste tempo com isso. Dedique um tempo. Não estou falando para você virar religioso, não. Mas tudo que você fizer, faça com oração, com temor. Aquilo só vai te trazer o benefício para a tua vida. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Fecha os seus olhos, eleva teu pensamento até Jesus. E de olhos fechados agora, com o coração aberto para Jesus, talvez você deva fazer uma pergunta para si mesmo: Jesus, eu estou sendo prudente com a minha vida? Eu estou sendo tão hábil como o filho das trevas? Aquele rei investiu 3 anos. 3 anos para buscar retorno. O Daniel, ele falou assim: eu não quero comer dessa mesa. Aquela mesa tinha tudo que havia de bom. Mas ele falou: não, eu vou me privar. Eu vou renunciar. Renuncia. Algumas coisas vêm para poder te ludibriar, te enganar, para tirar coisas de você. Mas quando você investiu no caminho espiritual, aquilo vai retornar para a tua vida. Homem de Deus, não se preocupa com o momento que você vive, não. A resposta de Deus vai chegar. A solução que você está buscando vai acontecer na tua vida, e ninguém consegue impedir. Ele falou: te farei cavalgar nas alturas. Talvez o momento não seja nem tão bom para a tua vida, mas o retorno virá. Aquele que paga o preço diante do Senhor, ele recebe de volta. Deus é um bom pagador. Deus é um bom pagador. Certa vez Jesus falou que aquele que perdesse qualquer coisa por ele receberia 100 vezes mais. 100 vezes mais aqui na terra, mesmo em meio a lutas e adversidades. Aleluia. É você e Deus agora. Esse é o momento, só você e Jesus. Vai se derramando agora, vai clamando a Ele. Espírito Santo, tem liberdade agora, tem liberdade. Oh, homem de Deus, mulher de Deus, não desperdice esse momento não. Coloca o coração com alegria na presença do Todo-Poderoso. Todas as coisas são momentâneas, temporárias, vai passar. Mas aquilo que Deus tem para a tua vida é eterno. Chega mais perto dele. Isso, fala para ele: eu quero investir, Pai. Eu quero investir a minha vida na tua presença. Diga para ele: Deus, eu quero que o Senhor cuide da minha vida, de cada passo que eu der.
que as bênçãos do Senhor, que o retorno que essa pessoa está fazendo a partir de agora, Pai, que tudo isso volte, Pai, abundantemente sobre a vida delas, no nome de Jesus. Diga: Senhor Deus, eu tomo posse das tuas bênçãos, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém.